A paz do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que pode transformar a sua vida, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso está em 1 João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. E essa mensagem do apóstolo João nos revela algo que nós precisamos entender. Algo que, de fato, transforma as nossas vidas. E o primeiro argumento que nós encontramos nesse texto, nessa mensagem do apóstolo João, é que pecado é algo muito sério. E sendo o pecado algo muito sério, ele precisa ser tratado por nós como algo extremamente sério. A seriedade do pecado se dá exatamente pelo seu poder de destruição. O pecado destrói, o pecado mata. E Deus, então, em todo o movimento da história, ele nos revela, nos mostra a seriedade que é o pecado, o poder destrutivo do pecado. Em todo o movimento da história, nós vemos um Deus amoroso nos resgatando do poder do pecado. A revelação de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela, em todo o seu contexto, revela esse movimento de Deus trazendo, resgatando o homem para perto de si. Porque o pecado é o que afasta o homem de Deus. O projeto de resgate, a redenção, é o que aproxima o homem de Deus. E Deus é luz. Não há nele treva nenhuma, não há nele pecado algum. Ele nos resgata do poder do pecado para perto de si, da luz, da santidade, da pureza. O segundo argumento é que, sendo o pecado algo tão sério, a nossa única esperança por toda a eternidade está em Cristo. Cristo é o ponto alto de todo esse movimento da história. Nós temos, então, em toda a história da humanidade, de um lado o poder destrutivo do pecado e do outro lado Deus, em seu amor, nos resgatando do poder do pecado. E nesse movimento, Cristo é o ponto alto de toda essa história. Toda a história da humanidade revela a importância de Cristo, não só a Bíblia, que é a revelação propriamente dita de Cristo, de Deus, desse resgate. Por exemplo, a contagem de tempo da história do mundo se dá em antes de Cristo e depois de Cristo, ao menos no Ocidente. Cristo zerou o tempo. Nós temos uma contagem de esperança após a vinda de Cristo, porque Ele é quem nos resgata do poder destrutivo do pecado. Entendendo que pecado é algo muito sério e que nossa única esperança está em Cristo, o terceiro argumento que eu apresento para você, a partir dessa mensagem de João, é que negar o pecado é o maior movimento de auto-engano que você pode fazer no seu coração. Negar a seriedade do pecado
é o ápice do auto-engano. Negar a realidade do pecado é como negar a sua própria existência. É como negar os elementos fundamentais da natureza, do funcionamento do cosmos. É negar o tempo, o espaço. Negar o pecado é viver alienado de tudo. Entendendo a seriedade do pecado, a sua única esperança em Cristo, e que é inegável o pecado que habita em nós, nós temos um quarto argumento que o apóstolo João traz no texto, nesta esperança que está em Cristo. E o quarto argumento que ele apresenta é que Deus é fiel. Deus é perdoador. Deus é longânimo, tardio em irar-se, misericordioso. Deus nos vê debaixo do poder destrutivo do pecado e em seu amor, graça e misericórdia, ele ama nos resgatar. Porque ele ama o seu Filho, Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, ele nos ama porque estamos em Cristo. Mas separados de Cristo, nós estamos debaixo do poder afastador do pecado. Afastador de Deus, afastador de Cristo, afastador de santidade. O pecado que nos afasta da luz, como João diz. E Deus é todo luz, todo santidade, todo verdade. Em Cristo, Deus nos ama. Em quinto e último lugar, o argumento que João fecha a sua linha de raciocínio nesse texto é que se você continuar negando o pecado que existe em você, você então está dizendo que Deus é mentiroso. Que não era necessário enviar Cristo, porque você nem tem tanto pecado assim. Ou se tem, porque todo mundo reconhece de alguma forma o pecado, você minimiza o poder que esse pecado tem sobre você e diz, eu nem sou tão pecador assim. Quando você faz isso, minimizando a seriedade do pecado, você está fazendo Deus mentiroso, porque Deus movimentou toda a história para nos resgatar do pecado. Quando eu minimizo, quando eu diminuo o pecado, a seriedade do pecado, eu estou dizendo, Deus é mentiroso. Eu não sou tão pecador, não precisava de tudo isso. Não precisava morrer alguém? Não, eu nem faço tantas coisas assim, tão feias. Percebe como comumente nós estamos fazendo isso? Minimizando a seriedade do pecado. Minimizando a única esperança, Cristo. Fazendo em tudo isso Deus mentiroso. Não faça mais isso. Encare de frente a seriedade do pecado. Procure em si, sonde, ore no seu coração, na sua mente, sobre a nocividade do pecado que há em você. E então, corra para a sua única esperança. Esperança de vida, esperança de perdão, esperança de resgate, esperança de vida eterna nos braços daquele que ama o seu Filho e todos aqueles que estão no seu Filho. Tem esperança. Não basta constatarmos o mal do pecado e baixarmos a cabeça e chorarmos. Nós precisamos entender o mal do pecado e olharmos para Cristo, que nos traz toda a esperança de vida, agora e para todo sempre. Eu quero orar por você, por mim, pedindo que Deus, então, nos dê consciência do pecado e nos perdoe em Cristo Jesus.
Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, o pecado realmente é algo extremamente sério, nocivo. E nós, ó Pai, nas nossas relações, insistimos em minimizar esse poder destrutivo do pecado. Insistimos em dizer que nós não somos tão pecadores assim, que somos bons, que somos justos. Ó Pai, perdoa-nos por tentarmos diminuir o pecado. Esse pecado que habita em nós, em mim. Ó Pai, em Cristo, nos perdoe os pecados. Nos resgate, dando-nos consciência do pecado, mas também, ó Pai, consciência do perdão. Enchendo-nos de paz, de alegria, que só quem experimenta o perdão, desse resgate, pode sentir, vivenciar, compreender. Perdoa-nos, Senhor. Guia-nos na Tua luz, por meio da Tua palavra e do Teu agir em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.